Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou o professor Júlio Papeschi, que você está no FitBRcast, recebendo aqui sempre grandes profissionais da nossa área, sempre grandes referências da nossa área. Estamos aqui na Fitness Brasil Expo 2025, o maior evento da educação física, da nutrição, da saúde da América Latina. E quem faz esse evento são também os grandes profissionais que passam por aqui. Público, expositores, toda a audiência, mas as grandes estrelas aqui também são os professores. E eu estou aqui com duas professoras que são as maiores referências ali na atividade que elas desenvolvem. Com vocês, a professora Fernanda Queiroz e a professora Bruna Massarotto. Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na Fitness, que é um evento aí que muito grande para profissionais de formação, é um evento realmente muito incrível. Estou muito honrada de estar aqui, de verdade. Fiquei muito feliz pelo convite, estou aí participando e é maravilhoso como sempre. Maravilha. Aproveitando que estamos falando sobre a Fitness Brasil, vocês têm histórias com a Fitness Brasil? Tem histórias com o evento Fitness Brasil Expo? É a 26ª edição do evento. Vocês têm histórias ali passadas com alguma experiência interessante para falar para gente? Nossa, muito. Eu estava comentando com a professora ontem, a gente estava no evento ali de palestrantes, e aí o pessoal falando, né, de 50 anos de profissão, tá? Eu sou uma das mais novas aqui de profissão, mas a minha primeira feira que eu fui como profissional de educação física na graduação, assim, no primeiro semestre, foi a Fitness Brasil. A minha palestra foi com o Tácito. A primeira palestra que eu assisti, assim, foi do Tácito, e hoje tá palestrando com ele, assim, é muito legal. E a Fitness sempre foi um evento que brilha muito os olhos do profissional, né? É um evento que a gente consegue ver todas as áreas da educação física se conversando, porque às vezes tem alguns eventos que eles são muito nichados. E a Fitness é essa loucura, assim, você vê o pessoal da Zumba, vê o pessoal do Hydrox agora, vê o pessoal da musculação, é um evento, assim, maravilhoso, e eu tenho um carinho muito grande, porque foi o meu primeiro, fui em todos os anos da graduação, e agora voltar aqui como palestrante, assim, para mim é Não é um surreal. ciclo que se fecha, mas é um ciclo muito bonito de se ver renovando, né? É. Como estudante, como participante, agora como Como palestrante. palestrante. Eu quero voltar mais vezes agora. É meu primeiro ano como palestrante, mas eu quero voltar. Quero depois subir lá na feira e falar assim: não, porque esse é meu 20º ano aqui. Boa, Vim bem boa. mais velhinho, assim, sabe? Eu acho legal, é legal. É uma história muito bonita de fazer, assim, porque a gente está formando profissionais, é demais. É demais. Esse brilho nos olhos, assim, de estar no palco, é uma coisa que não se perde. A Bruna acabou de relatar que está aqui no terceiro evento, e eu estava aqui quando você estava no primeiro evento. Você tem o mesmo brilho nos olhos que você tinha no primeiro evento. Eu me lembro claramente de nós batermos um papo ali no primeiro evento, e a emoção é a mesma, né? Nossa, é muito. E assim, você, que nem ontem, até fiquei emocionada ontem. Você vê a pessoa tem 40 anos de profissão, a pessoa tá com o mesmo brilho também ali, tipo, trazendo as coisas dela, trazendo a palestra. Eu, quando vocês me convidaram a primeira vez, eu fiquei super assustada. Falei, caramba, vou palestrar. E eu vim aqui como estudante. E eu sou terapeuta, né? Então, eu falei, putz, eu preciso ir em alguma feira que traga a parte fitness, que é a parte que eu gosto, né? E aí me falaram, não, Fitness Brasil, beleza. A Ilse, né, na época, e aí eu vim como estudante também, já terminando a faculdade e também como atleta. E quando eu voltei como palestrante, que aí vocês me convidaram, a gente conversou, eu falei, cara, é sensacional, porque mostra o quanto a gente evoluiu, né, como profissional ao longo do tempo. E não é um reconhecimento, mas sim que você buscou, né, para estar no lugar. E assim, todo mundo que estava ali são as minhas referências hoje, né? Eu li os livros, eu li os artigos, então ver a referência na frente, assim, na sua frente é muito legal, né? Conversar com ela, trocar essa ideia, eu acho que é muito legal. E eu sou muito grata por vocês me convidarem e todo esse carinho que vocês têm com os palestrantes também, para mim é sensacional e com certeza é a melhor feira da América Latina disparado, assim. Você pode estar chegando agora, você pode ser um estudante de educação física, de fisioterapia, de nutrição, você podia estar em um outro planeta e também não saber quem é a professora Fernanda Queiroz, quem é a professora Bruna Massarotto.
Então vou deixar elas se apresentarem também aqui. Eu comecei o bate-papo aqui porque, além de tudo, somos colegas aqui, somos amigos de profissão, então o papo é mais informal. Mas eu vou querer que elas se apresentem também, falem um pouquinho da área que elas atuam, para que você que não conhece ainda, ou não estava nesse planeta, ou está chegando na profissão agora, saiba um pouquinho de cada uma delas. Você primeiro, professor. Bom, Bruno Massaroto, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Sou bacharel em fisioterapia, sou especialista em treinamento funcional, sou mestre, doutor e pós-doutor em ciências da reabilitação. E hoje eu trabalho com o público fitness e com o público comum, né? Eu trabalho com ortopedia, com traumatologia. Então, hoje o meu tratamento ele é pautado em analisar e prescrever. Então, eu saio um pouco da curva dos terapeutas que trabalham muito com a parte fotodinâmica, né? Eu trabalho com movimento, então a reabilitação que eu faço é baseada e pautada em movimento. Para mim isso é a parte mais importante, a funcionalidade. Então hoje eu trabalho dessa forma, né? Então minha linha de raciocínio é essa. Tento ser atleta ainda de vez em quando, Tenta. mas, Ela né, ainda tem tempo tem para fazer isso. tem que ser atleta, né, de fisiculturismo, já fui atleta de outras modalidades, profissionalmente falando, né? Foi minha vida profissional. Enquanto ela está falando isso Hum. daí, você depois vai procurar o que ela está falando de tentar ser atleta. Você vai ver o nível dessa mulher. Eu tento bem, eu me Depois do esforço, treino. eu me esforço que eu faço. Mas, meu, resumidamente, é a minha trajetória científica e clínica aí do meu dia a dia. Maravilha. E você, Fê? Bom, eu sou formada em educação física. No começo eu trabalhei com fisiologia, com o Parkinson, estudando Parkinson. Só que no meio dessa coisa toda, me apaixonei pelo fisiculturismo. Comecei a atuar com fisiculturismo, então hoje eu trabalho com fisiculturismo nível profissional. Trabalho com treinamento para mulheres. Já fui para o Olímpia como treinadora. Ganhei top 5 e top 10 do Olímpia na categoria Wellness, junto com a Júlia Chitarra. E hoje fiz mestrado também, e agora estou no doutorado com o professor Jonato, lá em Brasília. Estou terminando não, né? Tô na metade. A gente fala que está terminando para para melhorar, para processar a Mentalmente. cabeça, assim, que tem mais 2 anos aí. E atuo hoje especificamente com o público feminino, mas também trabalho com o público normal, não só com atletas, mas atualmente só com o público feminino. Tá. A gente percebe que existem ciclos dentro da educação física, dentro do mundo fitness, e a parte do fisiculturismo ela voltou com uma. Nós estamos no ano de 2025, para você que está assistindo esse podcast em algum outro momento, voltou com muita força. E voltou com muita força e despido daquele preconceito que se existia lá atrás, do praticante ou do atleta, que era um indivíduo talvez não saudável e tudo mais, hoje se entende a importância da modalidade dentro do cenário de competições. São competições muito bem organizadas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Trabalhar nesse ambiente, traz também alguns cuidados. E aí nós temos uma fisioterapeuta e nós temos uma profissional de educação física. Como é lidar com atletas, dentro desse segmento, hã, trazendo todos esses aspectos científicos, trazendo conhecimento da ciência aplicada na prática. A gente sabe que o fisiculturismo, ele foi criado, ele foi a essência dele foi muito no tentativa e erro, né, sempre foi ali um conhecimento empírico em que os atletas testavam bastante o conhecimento para que eles conseguissem resultados. E hoje a gente tem muito material científico, o professor Jonato é uma referência nesse assunto, então existe já um trabalho muito bem pautado em cima disso. Como que é isso? Aproximar a ciência dentro da modalidade. Eu acho que hoje com a internet as coisas ficaram mais fáceis e ao mesmo tempo mais difíceis, assim, de disseminar o conhecimento. Como você falou, o fisiculturismo ele sempre foi muito empírico, né? Então o pessoal old school, eles testavam as coisas, mas porque eu acho que eles viviam muito aquilo. Era uma consciência corporal, uma entrega muito diferente do que hoje a gente tem dentro do fisiculturismo, que eu acho que por conta da internet é uma crítica minha, assim. Hoje, por conta da internet, as pessoas fizeram muito pelo hype. Então, eu acho que o old school ele conseguiu desenvolver muito bem a musculação justamente por essa entrega, né? De você pensar, de você saber o que você está fazendo. E graças ao old school, hoje a gente consegue fazer ciência pensando no raciocínio que eles montavam para a gente conseguir testar, né? Obviamente, é muito difícil você conseguir fazer um estudo
com uma boa qualidade com o fisiculturista, porque a gente sabe que tem outras coisas que elas estão associadas, que acabam interferindo na questão da hipertrofia, mas o old school ele trouxe muito para a ciência, e a ciência hoje está conseguindo comprovar até coisas que o old school falava, que se falava que não tinha muita certeza, só falava assim, não, eu fiz, deu certo. E eu acho muito legal hoje a fisioterapia ela entrando dentro do fisiculturismo com mais vigor, porque a gente tem muito problema com simetria. Fisiculturismo, o que que é o fisiculturismo sem a simetria, sem as questões das proporções? E a fisioterapia ajuda muito nisso, né? Que às vezes um músculo não conseguia desenvolver e às vezes era um problema. Sim, é muito comum, né? Depois que eu comecei a pegar mais fisiculturista e aí depois que eu competi a primeira vez, eu entendi de fato qual era a dor. A dor no sentido, o que que eles precisavam dentro da modalidade, né? Que a Fê falou é muito, muito real. A simetria é uma coisa muito importante, né? Proporção e simetria é uma das partes mais importantes do fisiculturismo. Às vezes o volume até fica um pouco mais para lá, mas a simetria ela tem que acontecer. E quando eu comecei a introduzir coisas específicas como melhorar a postura deles durante o treinamento, ou melhorar a expansividade, ou melhorar a forma de movimento articular, isso foi melhorando. Eu tenho casos, né, do meu consultório, eu mesma, né, ao longo do tempo, mas é muito interessante também que você falou que é empírico e ainda tem algumas coisas que são empíricas, né? Como a Fê falou, a gente já conseguiu comprovar várias coisas na ciência com o fisiculturismo, mas desde 91, quando pararam os estudos com humanos, né, de fato, com a utilização de recursos, outras coisas, a gente começou a ir muito para a área de observacional. Né? E na parte observacional a gente tem informações que são um pouco mais dignas e outras são um pouco variáveis, né? Tem muito viés. Mas se você entrar numa academia old school mesmo, assim, você vai ver que o negócio é totalmente diferente, né? Eu fui treinar em algumas e, assim, eles fazem coisas que se a gente fizer em qualquer academia, vão virar pra gente, que é isso? Fazendo, né? E para eles é super comum, né? Então é muito legal que você vê que foi meio que crescendo, né? A evolução do fisiculturismo ao longo do tempo. Lógico, se a gente pegar um old school, se você falar pra ele assim, ah, não, faz uma remada de lado, não sei o quê. Fala, não, pra que isso? A remada foi feita pra fazer assim, né? Então, hoje, algumas evoluções biomecânicas trazem mais qualidade de movimento, menos lesão, porque a gente consegue biomecanicamente enxergar isso, né? Então, eu acho que a gente, ao longo do tempo, está conseguindo minimizar problemas, né? E isso traz mais qualidade de vida pro atleta, no caso, Tá. né? Que é o que eu tento ao longo, né, desse tempo que eu trabalho com fisiculturismo. Mas, de fato, ainda tem muita coisa que tem que ser estudada e comprovada dentro do nosso contexto científico. E eu acho que um reflexo muito grande também é a quantidade de variedade de máquinas hoje que a gente tem, graças ao old school e ao fisiculturismo, porque o old school ele inventava muita coisa de máquina, né? Eles Uhum. mesmos criavam as próprias máquinas, criavam as próprias adaptações de máquina. Então, hoje a gente vê nas feiras máquinas que a gente nunca veria antes, né? Máquinas que são extremamente específicas para o glúteo, extremamente específica para a proporção caudal ali do glúteo. Você não via isso antes. É, Elevação pélvica, há 8 anos atrás, a gente nem falava sobre elevação é. pélvica, né? É impensável, né? O mix de equipamentos que existiam em academias old school, tanto no Brasil quanto no fora do Brasil, eram muito baseadas em polias em que na ponta você colocava anilhas e eles se viravam naquele Se momento, né? viravam. Numa época em que suplementação também praticamente não existia, era na raça da alimentação, e Comida. hoje aqui, só na Fitness Brasil Expo aqui, Nossa, a gente olha a quantidade de expositores de mix de equipamentos, como você está bem dizendo, é um absurdo, né? Hoje tem marca que só faz máquina para glúteo. é. Tipo, as Esse, coisas estão ficando cada vez mais específicas, assim. Eu acho maravilhoso pra gente que trabalha com atleta ali, ainda mais em questão de lesão. A Júlia, que é uma atleta minha, ela tem hérnia no, na, nas- na lombar. Era muito difícil a gente conseguir agachar, por exemplo. Se não, e alguns leg press era impossível. E aí tinha um leg press específico que ela fazia. Eu falei assim, não, é frescura. Só que a gente conseguiu fazer a preparação inteira, desenvolver o quadríceps dela com esse leg press específico, porque ela não sentia dor, nem no joelho, nem na lombar. o ajuste mecânico das máquinas hoje tá muito mais contemplando a parte anatômica, né? Então, ontem eu falei, fiz um cardio ontem, de tanto que eu andei aqui nas máquinas. Eu até falei pro Saba e pro Gustavo, falei, parabéns, viu? Eu fiz meus 2 cardios no dia. Eu fiz de manhã e fiz agora, andando. E assim, essa empresa que faz as máquinas de glúteo e tal, eu falei, vou fazer aqui, vou fazer de mais umas 3 pra gente ver a diferença, né? E o ângulo anatômico é muito diferente. Porque assim, eu sou pequeno, eu tenho 1,58 m. Então, pra mim, algumas máquinas ficam extremamente grandes, né? Já pra você que tem mais de 1,70 m, a maior parte das máquinas fica ok. Então, hoje, para as mulheres, principalmente, as máquinas estão mais adaptadas.
Porque se a gente for pensar, a musculação antigamente não era só, né, tanto para mulheres, era Sim. muito mais para homens. Então as máquinas eram grandes, né, pesadas, tal. Hoje não, hoje é ajustável. Então a gente tem banco ajustável de meio centímetro, É. que ajuda assim muito dentro do ângulo biomecânico que ela falou. Às vezes o ajuste um pouquinho do joelho já melhora e no sentido, ele consegue treinar. Então isso é muito real, né? Antes E a gente ia hoje colocar colchonete, é step, fica pontinha. anilha. Essas adaptações Nossa, são Nossa, mano, você tinha você que não tem virar um noção. inspetor bugiganga, né, pra fazer o negócio. Um elástico, não sei o que. Vamos puxar aqui. É, Você não. tinha que fazer 400 coisas. Hoje tem onde você coloca a anilha que facilita a excêntrica, Sim, melhora. Cara, você tem muitas opções, assim, hoje, para facilitar de fato o treinamento, até com quem tem lesão. Pensando nisso, vocês entendem ainda que falta alguma coisa dentro do segmento? Assim, você falou, por exemplo, sobre fase excêntrica. A gente encontra poucas máquinas ainda que elas fazem um trabalho. Ou são máquinas muito caras, né? Equipamentos isocinéticos, ou equipamentos em que você tem a possibilidade só de executar a concêntrica ou só a excêntrica. Excêntrica talvez seja até um pouco mais fácil, que você tem um auxílio ali como Sim. treinador. Mas existe alguma coisa, você como treinador e atleta também, pensa em alguma coisa ainda que falta? Alguma coisa para evoluir o esporte ainda? Cara, com o crescimento de tantos CTs assim em São Paulo, é, é difícil como a gente está aqui em São Paulo, é difícil a gente falar assim, ah, não, hoje o atleta ele não consegue se preparar com boas máquinas. Hoje a gente tem muitas academias que têm boas máquinas e ele consegue fazer uma preparação maravilhosa, e não só o fisiculturista, tá? O corredor, várias O modalidades, atleta em geral. o atleta em geral ele consegue se preparar com boas máquinas, com boas estruturas. Eu acho que falta ainda a questão da expansão para outros estados. São Paulo, Rio de Janeiro, a gente é muito bem assessorado. Agora, em relação à máquina, avaliação, a gente tem muita coisa. sim. Obviamente, são coisas muito caras Tem ainda, máquinas que porque são muito caras. se você for pensar essas novas tecnologias, até de avaliação de sono, aquele anel que lançou, as questões de avaliações, elas são muito boas, mas são caras. Uhum. Mas, normalmente, um time bom, ele vai ter essas avaliações, mas aí precisa realmente mais pessoas fazerem para começar a diminuir os custos e expandir para o Brasil todo, porque lá fora Sim. também as Eu coisas acho são também, eu vou falar uma coisa, vou achar meio rude, mas tem que ter mais treinadores capacitados para usar isso tudo, né? Porque perfeitos. assim, se você chega e pega uma máquina dessa aqui, meu, sensacional. Ontem eu fiz uma remada que ela traciona na excêntrica. Você faz força na excêntrica sem querer fazer, né? Uhum. Ali, algumas máquinas. Então, pô, como que eu vou usar isso a favor do meu atleta, né? O que que eu preciso, né? Qual é a definição para aquele atleta? Eu acho que hoje os treinadores precisam se inteirar mais da parte biomecânica, principalmente das próprias máquinas. Porque assim, a academia onde eu treino é uma academia de bairro. E eu consegui ter um bom desenvolvimento pautado em biomecânica. Então, se eu não tenho as máquinas que vão, né, ali me ajudar, eu vou ter que achar um jeito de trabalhar isso, né? E biomecanicamente a gente consegue. Eu acho que o preparo dos treinadores tem que ser um pouco maior, né? O treinador de verdade, que eu digo, né? Que vai lá, treina com o atleta e estuda, que tá tentando entender o atleta de fato. E uma coisa muito importante, extremamente importante, que toda vez eu brigo com todos os treinadores, ele precisa entender que o atleta dele biomecanicamente é único. E aí ele precisa entender o que que ele precisa ou não e como ele precisa, né? Então hoje é muito normal você pegar um protocolo pronto, né? Isso não vai funcionar, né? Uhum. Você precisa entender o atleta, você precisa ver ele se movimentando para isso. Então eu acho que a estrutura que o treinador precisa ter hoje é uma estrutura também científica, de entender de fato o que que as pessoas estão estudando sobre um grupo muscular ou uma intervenção ou um método específico, enfim. E uma máquina que seja, pô, essa máquina aqui, ela é um coringa. Se você tiver na sua academia, você consegue fazer tal coisa, É a mesma entendeu? coisa que entregar uma Ferrari para quem acabou de tirar a carta de E aí ele motorista, vai lá né? e ainda cola um É, adesivo, é. entendeu? É isso. Então, assim, eu Boa. acho que o estudo ele tem que ser continuado. Por mais que a gente fale do old school, se você vê os shapes do old school, que era um shape muito, a gente fala, meio macetado, o cara É. batia muito naquele shape, o cara ficava denso. Você olha pra ele e fala, meu, esse negócio parece relevo, né? Hoje a gente vê que os atletas têm essa tendência, porém, alguns não. Porque deixaram um pouco a parte biomecânica de lado e começaram só mudarem outras táticas, né, outras técnicas. Então isso é uma parte importante que o treinador tem que se preparar mais para o que a gente tem.
né? O cara falou, Aham. pô, É. eu sei monitorar o sono, eu sei monitorar o descanso, eu sei monitorar o volume, a intensidade, a carga, eu sei analisar biomecanicamente. O professor Sesquim tá lhe dando aula falando da parte biomecânica, né? Então, assim, essa é a parte importante, entender o atleta de fato, né? Então, essa parte também é uma parte que a gente tem que entrar um pouco mais. Eu acho que assim, tem muito conteúdo bom no Instagram, mas os treinadores eles precisam parar de ficar consumindo só conteúdo de 1 minuto, né? Porque agora o pessoal não quer mais fazer curso. Eles querem ficar lá no Instagram ai, não, beleza, eu vi aqui um Reels e agora eu já entendi tudo de É biomecânica. O isso. pessoal não quer mais vir para feira, quer estudar, quer fazer curso. Pô, a gente se afoga em livro, lê um monte de artigo e fala, eu ainda não sei. Aí o pessoal vê um vídeo de uma pessoa X, fala, não, agora eu sei sobre biomecânica, eu vou fazer a remadinha tal, que não sei o que. Você fala, cara, é muito treinador de Instagram hoje, né? Eu bato muito na tecla da internet, porque a internet é uma ótima ferramenta. Mas a gente precisa começar a ter um pouco de senso crítico, estar em ambientes assim, onde realmente tem profissionais que têm um pouco mais de história, que tem um crivo ali para ensinar, né? E você começar a vir para esses ambientes para você desenvolver esse senso crítico, aprender a selecionar uma informação, Eu quero né? aproveitar esse gancho que vocês trouxeram agora. Dentro da Fitness Brasil Expo, nós temos um programa educacional. Então, para vocês, inclusive, que estão vendo aqui de fundo, nós temos 6 palcos, onde acontece os conteúdos de gestão e os conteúdos técnicos. E as professoras estão participando do podcast, mas também estarão nas plenárias logo mais, trazendo conteúdo também. Aí eu quero saber o que vocês prepararam aqui para a Fitness Brasil Expo em termos de conteúdo aí para ajudar esse pessoal aí a melhorar essa condição aí para prescrição de treinamento. Eu vou falar exatamente sobre o que a gente estava falando agora. Eu vou falar sobre avaliação, né? O que você precisa avaliar, não só do atleta, mas do seu aluno de consultoria, de personal. O que você precisa avaliar para você conseguir prescrever um treino, né? Porque é a mesma coisa de você querer fazer um bolo ou chegar num caminho sem muita instrução. Você pega uma anamnese de alguns treinadores, é peso, dobra cutânea, se tem dor, se não tem. Ah, tenho dor no joelho. E é isso. Não pergunta, ainda mais quando você trabalha com mulher, você tem que saber sobre o ciclo menstrual, você tem que saber se a menstruação dela é regular ou não é, se ela tem endometriose, porque afeta. Não, não, não existem hoje artigos que falam sobre performance de treino, mas, gente, a mulher é o capeta. A gente passa 2 semanas ruins, uma semana mais ou menos e uma semana maravilhosa. E tem mulheres que é muito mais, tem mulheres que é muito que não sentem. Então a gente precisa, quando a gente quer trabalhar com mulher, o público feminino ele é muito mais delicado, e não tô falando delicado de florzinha, porque eu e a Bruna não somos nem Não. um pouco, né? A gente não pode falar que muito de delicadeza. Mas a mulher ela é muito sensível a mudanças e aguenta muita porrada. Só que você precisa analisar aqui também, você precisa ser muito sensível a alguns dados. Então, eu vou falar exatamente sobre como avaliar ter uma avaliação mais próxima para você conseguir prescrever um treino adequado. E eu nem vou falar sobre biomecânica dessa vez, eu vou falar sobre outras coisas que as pessoas esquecem, né? Que é o básico. Então, vai ser muito legal, vai ser uma palestra diferente do que eu costumo dar, mas é para fazer de fato o profissional pensar sobre como ele está tratando aquele cliente, se ele está tratando somente como um número porque hoje todo mundo quer faturar e quer postar lá que tem 800 alunos de consultoria e falar que não sei quantas vidas transformadas, mas esquece ali da qualidade do treinamento. A gente é um profissional da área da saúde, a gente tem que cuidar de absolutamente tudo e tem que ter profissionais trabalhando junto também, né? Excelente. Com certeza. Bruninha? Bom, eu vou falar de dor e movimento, né? Eu vou falar do como a gente consegue utilizar o exercício resistido para melhora da dor. Né? Muita gente entende como fitness, né? Mas a gente tem a outra área também, que é o exercício físico como modulador da dor. Então, eu vou falar de dores crônicas, que hoje é uma coisa que 60% da população mundial vai passar ou vai ter uma dor crônica, né? Por tudo que a gente está desenvolvendo ao longo da vida. Então, eu vou mostrar fisiologicamente por que que o exercício faz isso, né? É muito engraçado, a gente vê muita postagem. Ah, o exercício físico melhora a dor, mas por quê?
fisiologicamente, o que acontece? No cérebro, o que acontece? Como que você treina seu cérebro para ter dor crônica, mas conseguir fazer as coisas do dia a dia? Como você treina o seu atleta que tem dor dentro da performance? Então, eu vou mostrar formas expressivas de como a gente consegue fazer isso na prática, né? Então, eu vou trazer informações clínicas de como a gente consegue modular e moderar essa dor para a pessoa ter performance, se ele for um atleta, joga, ou se ele for um público comum que tem uma dor crônica e um controle dessa dor. Então, eu acho que o pessoal vai achar um pouco diferente, porque eu vou falar de neurofisiologia, que não é uma coisa muito comum, né? Mas de Difícil uma pra forma caramba. fácil, não, de uma forma muito tranquila, porque a via da dor ela é uma via muito específica, né? Então, quando a gente entende a via da dor, a gente entende por que fazer o exercício e como fazer. Porque não é só fazer o exercício, e sim estimular essa via, que ela é bem importante, bem específica ali. Então, a gente consegue trazer isso, e trazer principalmente qualidade de vida que o Café falou. A gente é profissional de saúde e primeiro, de fato, a estética, lógico, eu não sou ignorante de falar que a estética não é importante, Claro que é. né? Só olhar pra mim, a estética é importante. Mas, assim, eu acho que pensar no indivíduo primeiro, para melhorar a qualidade dele, a estética ela vem como um bônus. Então, quando a gente consegue modular uma dor de alguém, ele vai conseguir treinar muito melhor, ele vai conseguir se dedicar muito mais, ele vai conseguir ir mais vezes, que é o que eu conto pro meu público hoje. Ah, eu não quero treinar todos os dias porque eu sinto dor. Mas você sente dor sem fazer, melhor sente dor fazendo, né? Então, é importante a gente mostrar isso pro paciente, né, e pro cliente, de fato, e saber avaliar isso de forma, né, entender quais são os princípios disso. Então, eu vou trazer aí, tentar trazer nesses 45 minutos o máximo que eu Excelente. consigo. Vocês já trouxeram, inclusive, algo, parte da pergunta que eu faria. Quando nós montamos a programação do evento, a gente olha para o mercado e tenta entender de uma outra forma, num outro sentido, as dores do mercado. A gente procura entender as carências, onde a gente pode atuar para que a gente consiga melhorar um cenário de prescrição de treinamento e tudo mais, que a gente entende que os profissionais da área da saúde estão falhando de alguma maneira, ok? Então a gente monta ali os temas das nossas palestras. Em contrapartida, nós temos uma questão também que nós entramos em contato com os professores especialistas, que são vocês, e vocês trazem os temas que vocês pretendem utilizar. E aí eu imagino também que quando vocês trazem os temas, evidentemente, esses temas fazem parte da expertise, da especialização de vocês, mas vocês têm uma intenção ali na ponta de fazer uma entrega, de poder oferecer para aqueles que estarão assistindo vocês, um conteúdo que vai mudar o comportamento. Então, eu queria que vocês me trouxessem 2, 3 pontos que vocês entendem que terminei a palestra da Fê, terminei a palestra da Bru, o que vai acontecer ali? Qual a transformação que vocês querem entregar para esse pessoal? Olha, se o professor sair dali entendendo que dor não é psicológico, para mim já tá. Essa já está Não, ótima. porque a primeira coisa, quando eu vou falar de dor, principalmente, nas palestras, você, então essa dor não existe dor psicológica. A dor ela é real. A pessoa está com dor. Eu preciso entender de onde ela vem, é só isso. Se é uma coisa que está acontecendo num tecido mesmo dela, ou se é uma alteração do cérebro dela mesmo. Isso está gerando dor. Então é muito comum falar assim, isso é frescura. Não é, dor não é frescura, né? A gente precisa entender. Porque às vezes se você entender isso, eu tenho uma dor no meu dedinho quando eu faço leg press. Pô, mas tá fazendo a perna, tá dando o dedo por quê? Eu preciso entender qual é a via que tá acontecendo ali para que a Fê consiga fazer o exercício dela com mais qualidade. Pode ser que ela esteja com a dor lá e não consegue fazer o leg press direito. Se eu conseguir sanar isso, nossa, ela consegue. Ela fala, já achou lá uma posição, um leg press específico e conseguiu treinar super bem. Então, essa é a parte, ele tem que ser mais empático na hora de entender essa dor. E quanto mais empático o profissional mais a pessoa entende que ela está sendo cuidada. E se eu for falar de neurofisiologia, quando a pessoa sabe que está sendo cuidada, a dor diminui. Então, é muito importante isso, entender que ser empático, né, com o teu cliente ou o teu atleta também é. A gente fala assim, eu já tomei tapa na cara de treinador, né? Porque assim, pra mim tudo bem, eu funciono de uma outra forma, não funciona assim, Não é todo mundo, Bruna, né? faz ali, não, dá um tapa na minha cara, eu falo assim, porra, faz o negócio, sabe? Eu Eu já vou sou lá e diferente. faço. Alguém gritar comigo, eu falo, eu vou embora. Eu Não preciso, grita comigo. porrada e tal. Então, assim, entender esses sistemas, e são coisas fisiológicas, né? Então, assim, se ele sair da palestra entendendo que a dor tem que ser respeitada e manipulada, ele vai conseguir treinar qualquer pessoa com dor. Eu falo isso sempre no meu Instagram, você consegue treinar qualquer pessoa entendendo sobre dor, porque você consegue manipular, você consegue mexer com as variáveis de dor. Fala, eu não consigo fazer um movimento porque dói fazer extensão de cotovelo. Coloca ali outra posição.
ele vai fazer a extensão de cotovelo sem saber. Você pode enganar o teu cliente, Para entendeu? o profissional de educação física, essa é uma área, e aqui dentro da Fitness Brasil Expo, 95% daqueles que estão na audiência, eles são profissionais de educação física. Esse é um tema muito recente, né? O profissional de educação física no mundo da neurociência não Uhum. está na formação acadêmica, não faz parte. Você trazer esse conteúdo para esse cenário, isso muda lá na ponta, Com né? certeza. Ó, vou te falar uma coisa, eu nem te contei isso, passou o ano, eu trouxe um estagiário ano passado, e você deu aula de diabetes, né? E todas as canetinhas, né? Toda a parte de informação fisiológica e tal. Ele saiu daqui e falou: Meu, eu consigo atender um paciente com diabetes. E ele é fisioterapeuta, né? Consigo atender um paciente com diabetes agora. Falei: Tem certeza? Tem. Ele tá fazendo formação em diabetes. Ele tá se especializando com pacientes com diabetes. Aí eu falei: Uma palestra deu para ele um insight de que ele podia trabalhar com um público específico. Então, assim, nós, né, todos que estamos aqui, nós somos formadores de caráter Isso. desses profissionais. Então eu penso, eu tenho que ter um ótimo caráter para eu poder passar para essas pessoas que o meu trabalho vale a pena e o trabalho dela também vale a pena. É muito normal eu ir dar palestra, principalmente para educadores físicos, eu dou muito mais do que os terapeutas, e eles têm aquela síndrome assim: eu sou professor. Você é professor. Você muda a Você vida é das pessoas. professor. Você muda a vida das pessoas. Você pode salvar alguém da depressão, você pode salvar alguém do suicídio. Então, assim, é muito importante o que você faz. Ah, A gente tem que mostrar que ele tem que entender o quão é bom a profissão dele, sabe? Uhum. E hoje, com a internet, isso tá melhorando, né, na área. Mas, cara, eu sou físico, você é professor. Se não fosse um professor de educação física, eu não estaria aqui hoje. Porque ele que me tirou da onde eu estava. Então, assim, eu sou grata demais pela profissão, né, do professor de educação física. Porque eu fui atleta numa cidade que tinha 5 mil habitantes. E ele me tirou de lá, me trouxe pra cá, e hoje eu sou quem eu sou. Passei por dificuldade, obviamente, tudo, a gente tem um processo na vida, mas assim, é muito importante eles saberem que eles são formadores, né? sim. E parece que muita gente não leva isso a sério, né? Pelo menos Uhum. outros públicos, né? A responsabilidade é muito Eu grande. acho Lógico, que depois da pandemia, todo mundo viu que era muito fácil morrer assim, né? é isso. Então, o profissional de educação física ele começou a ganhar um pouco mais de prestígio. Só que as pessoas têm mais prestígio com o profissional de educação física, os profissionais de educação física eles não têm tanto prestígio por ele mesmo. É isso. Ele quer trabalhar largado ainda, quer, isso aqui mesmo. Eu acho que a mudança do caráter do profissional mesmo, de querer, cara, eu sou professor. Tem noção que lá nos países asiáticos, o professor, ele é a categoria máxima, que as pessoas, Reverenciado, ele é né? reverenciado. Você é professor, você é da área da saúde. Você é tão importante quanto um médico, você é tão importante quanto um fisioterapeuta. Você tem a mesma função na saúde. Então, essa questão da mentalidade do profissional de educação física tá mudando, mas os profissionais eles precisam acordar de sair desse ai, porque, não sei, porque profissional de educação física não ganha dinheiro, porque profissional de educação física é treino ABC e é isso aí. Cara, não, tem públicos específicos. Você consegue trabalhar dentro de hospital, você consegue trabalhar com diabetes, você consegue trabalhar computado, você consegue trabalhar com muita gente. Com certeza. Então, esses eventos, eles justamente, quem tá perdido, quando você vem nesse evento, você consegue realmente. Pô, consigo trabalhar com público específico, diabetes. Pô, consigo trabalhar com atleta. Pô, gostei desse assunto. Vou começar a estudar mais sobre esse É um assunto. universo muito É um rico, né? universo muito rico. Tava até brincando com a Bruna. Falei assim, cara, vamos pra Zumba. Vamos ver se a Eu gente. cheguei, tinha A fila da Zumba, Zuma, eu falei, Zumba lotadaço. Vamos pra Zumba, vai que a gente se dá bem também. Eu não tenho dúvida que vocês se dariam bem. Porque vocês são muito competentes não, e são competentes eu em sou qualquer super área. coordenativo. Mas eu pagaria ingresso para assistir uma. Zumba, nunca fui pra Zumba. Vamos tentar também. É um universo muito grande. E aí fala pra gente, dentro Bom, dessa situação, sair da sua aula, sair ali, saio com o quê? Saio com o quê de ferramenta ali? o que eu quero que o profissional saia da minha palestra e entenda. Que o ser humano ele tem muitas facetas e a gente precisa entender ele como ser humano, né? Muitas vezes o terapeuta, professor ele é terapeuta e a gente precisa entender o cliente como uma pessoa. Às vezes é um cliente chato às 6 horas da manhã que só reclama, mas você precisa entender o porquê que ele não vai. Às vezes é o sono dele que tá ruim, às vezes é a família, o marido, a mulher não consegue treinar porque o marido é um saco. E você precisa entender começar a entender a rotina daquele cliente, para você conseguir prescrever um treino que seja bom. O maior sucesso profissional não é quando o aluno alcança o shape, é a aderência. É Quando ele vai. quando o gordinho ele começa a ir e ele começa a gostar do treino. O treino ele não precisa ser horrível.
ser desgastante. A pessoa fala, nossa, mas que saco ir treinar. Uma coisa é você ser atleta. Quando trabalha com atleta, eu não gosto de fazer. O problema é teu. Eu brinco, eu tenho uma frase assim, são 3 tipos de problema. O meu, o seu e o nosso. Esse problema não é meu e não é nosso. É teu. Você não gosta, o problema é seu. Agora, com outros indivíduos, não dá pra gente trabalhar com atleta. Você vê, não gosto de, não gosto de búlgaro. Cara, a pessoa já tem uma puta dificuldade de treinar. Vamos tentar avaliar, vamos ver o que dá pra fazer. A gente mesmo está falando até agora que tem vários exercícios que a gente pode fazer. Então, o que eu quero que o profissional saia da minha palestra e entenda que a gente precisa entender o cliente para que a gente consiga prescrever um treino eficiente. E às vezes o treino eficiente não é o que a gente pensa, não é com o volume que a gente quer que seja, não é com todos os exercícios padrões que a gente gostaria que fosse, mas é um treino que o cliente faça e consiga ter Então, resultado. o melhor treino do É mundo, o você viu, melhor treino. compareceu, ele É, fez, né? Exatamente. O melhor treino do mundo é aquele que é feito com prazer, que a pessoa saia e volte. Isso é uma forma de também de fidelizar a cliente. Se a pessoa odeia seu treino, se você é um chato, que não entende bosta nenhuma do que a pessoa tá passando, ele não vai voltar. Agora é maravilhoso também, né? Nós estarmos num evento em que você vê milhares de pessoas passando aqui nos 3 dias de evento buscando conhecimento. Existe uma transformação, eu não diria nem que é silenciosa, porque ela é bem barulhenta. Da mesma forma que vocês trouxeram, existe algum ruído de internet, existe ainda alguma desinformação, mas também existem cenários como este evento e outros que acontecem por aí, com muito conteúdo bacana, né? Com muita informação interessante e que melhora realmente a qualidade das entregas, mas, sobretudo, melhora a qualidade, talvez, dessa consciência que você falou agora, que nem tudo também só se resume a treino, a melhor máquina, o melhor exercício, o melhor protocolo. Existe uma sensibilidade envolvida na questão da aderência, da frequência, da consciência desse aluno com relação a todos os aspectos, né, biopsicossociais, né, que envolvem ali o exercício, e o profissional ele é peça-chave nessa Sim, situação. Você falou do aluno das 6 horas da manhã, talvez um mal-humorado. Talvez aquele momento que ele está te encontrando seja o melhor momento da vida dele, né? Ele esteja esperando muito exatamente. para te encontrar. A responsabilidade é muito É grande, muito né? grande. Você é a primeira pessoa que ele vê no dia, às vezes. E aí, depois do dia dele, às vezes, cara, ele tem que fazer um monte de coisa, se estressar, ver gente passando a perna nele. Sabe? É tanta coisa. E você precisa tratar ele com respeito. Somos profissionais da área da saúde. O próprio nome diz, é educador físico. A gente educa o físico da pessoa. E a gente não é. O ser humano, ele não é só físico, é o social. Né? Às vezes a pessoa vai para academia para socializar. O velhinho sim, da academia vai para sim, socializar. sim. O gordinho, às vezes, da academia vai para socializar, que a vida dele às vezes é sozinha. Ou outros biotipos físicos, enfim. Mas a gente precisa entender ele como um ser social, né? Então, por isso que é bom a gente estar aqui também, a gente consegue conversar com outros profissionais, ter outras ideias sobre vivências mesmo, né? Uhum. Cada vivência é muito diferente, cada vivência é única, então estar nesses ambientes assim, conseguir se conectar com outras pessoas é muito importante. Esse network é muito importante, né? Pô, é muito, porque assim, que nem eu conheço os professores das antigas, conheço os professores mais jovens, mas quando a gente senta pra conversar, é legal porque assim, as experiências deles não foram as minhas ainda, né? Então, quando eu tento com o Gilmar pra conversar, eu adoro, amo o Gilmar, que ele me fala, olha aí, o que você tá fazendo? Eu fiz não sei o quê, olha, dei não sei o quê, fiz essa aula, tô fazendo não sei o quê. E tipo, são informações que você pega e fala assim, eu nunca pensei nisso. Né? E o cara dá aula, sei lá, 60 anos, sei lá quantos anos ele dá aula já. E você pega esses insights e fala assim, meu, isso aí não é falado, né? Então, quando eu fui pensar na palestra expressiva, eu falei, vou trazer uma coisa diferente. Não vou falar de biomecânica, né? Como eu sempre falo. Vou falar de uma coisa que, como você falou, é uma dor do real agora. O professor pega uma pessoa com dor. O que que ele vai fazer? Né? Não é só o terapeuta? Não, eu sou super adepto de que os profissionais de educação física têm que tratar pessoas, porque vocês tratam, vocês estão com ele todos os dias, às vezes. Uhum. Eu, às vezes, fico 2 vezes por semana com ele, o médico vê uma vez a cada 3 meses, então quem fica com você, com eles, é vocês, são vocês, né? Então, quando a gente pega essas experiências de outros professores, e eu gosto muito de ouvir, né? Eu gosto mais de ouvir de falar do que às vezes, é muito. E nessas questões, assim, dessas comunicações que a gente tem aqui, é não ter ego. Porque às vezes Não, você tem um é. ponto de vista, porque foi a forma que você entendeu e funciona. Mas eu vejo muito profissional, às vezes, falando assim, não, porque o meu jeito é o certo. Cara, você senta para conversar com o pessoal de 50 anos de profissão, você fala assim, meu Deus,
como eu nunca pensei nisso antes? Mas às vezes você fala um negócio que ele fala, meu Deus, eu nunca pensei nisso antes. Não, Quando não se tem ego, você consegue aprender, ninguém sabe tudo e imagina. todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Incrível. Então, você estar nesses ambientes com a guarda baixa, você Sim, consegue aprender muito mais que só nas palestras, né? Então, é sensacional eu Muito acho, bom. quando eu você acho consegue ter muito essa bom, mentalidade. com Muito certeza. bom, meninas. Bate-papo maravilhoso. Ficaríamos aqui horas, ficaria batendo papo com vocês, mas a gente tem um tempo. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Quero agradecer demais o aceite no convite para o podcast e para serem palestrantes aqui do evento. Vou deixar aberto agora para vocês fazerem uma despedida aí e um convite para o pessoal para estar aqui junto com a gente. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado aí da gente. Eu e a Bru, a gente está sempre junta nos lugares, eu acho isso É maravilhoso. verdade. Que todo evento que eu sou convidada, ela é convidada também, então eu acho isso muito legal. Acho muito legal essa presença das mulheres agora cada vez mais crescendo no ambiente profissional. Se você não está na fitness ainda, por favor, ainda dá tempo de ver, né? Me siga nas redes sociais, @fequemelo, sempre posto conteúdo lá. E agradeço muito o convite. Minha primeira Fitness Brasil, mas espero que ano que vem eu esteja aqui de novo. Primeira de muitas. Primeira de muitas. Quero estar comemorando 50 anos de Fitness É isso Brasil aí, aqui. Isso muito aí. bom. Bom, para mim é um prazer sempre, né, estar aqui. Agradecer também, né, o Saba, o Gustavo. A feira todo ano é muito mais sensacional que a anterior. Espero estar aqui em 200 mil também, para estar ali pegando, Sempre estarão. encontrar as pessoas, sempre estar nesse network eu adoro estar aqui, de verdade, eu gosto muito. Eu gosto muito do fitness, né? Minha mãe até falou assim, mas por que você fez educação física na vida? Porque eu não tive oportunidade. O que dá para fazer foi aquilo eu fiz. Mas quem sabe, em breve, Não em é? breve. Mas eu só agradeço vocês, para mim é sensacional estar aqui. Espero que todo mundo saia daqui com uma informação legal, com um pensamento novo. E galera, se vocês não conseguirem vir em 2025, venham em 2026. Porque assim, aqui tá o conglomerado de toda a informação científica que vocês precisam para ser ótimos profissionais. Então, assim, venham, gaste tempo, seu investimento, isso não é gasto de dinheiro, né? Eu costumo falar que quando eu paro para pensar o quanto eu gastei com investimento no que eu estudei, eu nem quero continuar fazendo a conta, né? Mas valeu a Verdade. pena, né? Então, guardem, juntem uma grana, venham, façam parte, estudem e respeitem as pessoas, que é a parte mais importante. Se você respeitar as pessoas, você já vai ser um profissional totalmente diferente e diferenciado de todos os outros. Então, muito Fala seu obrigado. Instagram também. Isso é Ah, importante. Bruna Massaroto, coloco várias coisas legais lá, divertidas, um conteúdo orgânico, né? Um conteúdo engraçado. Sigam as meninas porque elas são Então, tamo fantásticas. junto. E posso dizer para vocês também, porque você tem a feira, você tem a parte educacional e tudo mais, mas você tem a oportunidade de cruzar com elas duas na feira, nos corredores da feira. Você vai bater foto, você vai tirar foto, você vai bater papo com elas, vai tirar dúvidas, elas são super simpáticas, elas são umas fofas. Então é isso, é oportunidade de network também. Meninas, muito Muito obrigado. obrigado. Boa palestra para vocês e boa feira. Obrigada. Valeu.